Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu vou falar sobre um quadrinho incrível que entrou pra minha lista de favoritos da vida, que é Grama, da Kim Kang-suk. Essa é uma HQ que foi lançada muito recentemente pela editora Pipoca e Nanquim e eu tô muito feliz que eles trouxeram essa história pro Brasil. Tanto o texto desse quadrinho quanto a arte foi feita pela Kim Kang-suk e a tradução foi feita pelo eu não sei falar o nome dele, eu vou deixar aqui na tela escrito o nome dele. Me desculpe se eu tô fazendo a pronúncia de algum nome errado. Aqui em Grama a gente vai acompanhar toda a trajetória da nossa protagonista, que é uma vovó, uma senhorinha, chamada Ok-sun Lee. E a gente vai acompanhar toda a trajetória dela desde a infância até a velhice. E em segundo plano a gente também vai estar acompanhando a autora dessa história e em todo o processo dela de entrevistar a vovó Ok-sun Lee e escrever essa história aqui, transformar em um quadrinho. Se vocês se interessarem por comprar essa HQ ou qualquer outro produto da Amazon, não se esqueçam de conferir os meus links aqui embaixo na descrição. Se vocês comprarem pelos meus links, vocês vão estar ajudando o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Falar sobre essa história é muito difícil por dois motivos. Um dos motivos é que essa história ela vai abordar muitos assuntos que são muito difíceis, mas que também são muito importantes, e eu escrevi todo o roteiro desse vídeo tentando contemplar o máximo possível que eu pudesse fazer jus a essa história. E o segundo motivo é que eu gostei muito dessa história, muito mais do que eu imaginei que eu fosse gostar, e olha que eu tava com expectativas muito altas. Toda vez que eu penso nessa história e eu relembro e volto, eu sou inundada por uma quantidade de sentimentos muito grande e que é muito difícil de organizar isso de forma coesa, mas eu espero conseguir fazer isso nesse vídeo. Uma das coisas que eu mais gostei nessa história é o fato de que, apesar de a gente estar acompanhando a vida de uma protagonista que sofreu muito mesmo, acontecem muitas coisas que são completamente angustiantes e horríveis na vida dela, e teve muitos momentos que eu queria simplesmente entrar nas páginas dessa história e ajudar ela, porque tudo que eu queria era que as coisas ficassem bem, que ela ficasse bem. Apesar da gente acompanhar tudo isso, o foco da história não é exatamente os acontecimentos horríveis, mas sim o indivíduo que viveu todas aquelas coisas e todas as nuances daquela pessoa. A gente vai conhecer todas as atrocidades que a Ok-sun Lee passou numa infância que ela passou na pobreza, sofrendo muito. Depois, quando ela foi adotada por uma família que era dona de um restaurante de udon, e de como ela pensava que ela ia ser feliz lá e ela não foi. E todos os anos horríveis que ela passou sendo uma mulher de conforto. E apesar de tudo isso, todas essas partes elas são intercaladas com momentos do passado e do presente e que mostram muito da personalidade da Ok-sun Lee. A gente conhece o jeito que ela é engraçada, o jeito que ela gosta de fazer piadas, toda a força dela, toda a vontade que ela tem de viver, apesar da vida nunca ter sido legal com ela, da vida só ter meio que jogado coisas muito ruins em cima dela. A gente conhece também o desejo enorme que ela tem de ir para a escola. Esse tema da educação foi uma coisa que me marcou muito e me lembrou muito, enquanto eu estava lendo, de toda a luta que a Malala faz por meninas no mundo inteiro para que elas tenham acesso à educação. A luta que ela faz é justamente por meninas como a Ok-sun Lee, para que elas não tenham mais que passar por fome, que elas não tenham mais que ver o irmão mais novo delas, que apesar de também estar na mesma família, que está sofrendo as mesmas coisas, ele ter o direito de ir para a escola e ela não ter. Isso é um direito básico, que não deveria ser negado a ninguém. Eu fiquei pensando, e eu ainda fico pensando, na minha posição como mulher, em como eu sou privilegiada de poder ter uma educação formal, de eu sempre ter sido incentivada e sempre ter me oferecido as condições para que eu tivesse uma educação muito boa, e de como isso é um direito, que isso não deveria ser sorte, que isso não deveria ser privilégio, porque a educação transforma. Essa HQ também é uma lição de história muito rica. Eu senti que eu aprendi muitas coisas. Eu não sou a pessoa mais entendida do mundo de história, e principalmente de história de países asiáticos, porque na realidade, no nosso modelo educacional aqui do Brasil, a gente não aprende muito sobre os conflitos que os países asiáticos passam. E eu gostei muito do jeito que a autora conseguiu introduzir essas partes de contexto histórico, que são muito importantes, mas sem fazer uma quebra do ritmo de leitura. Ela fez isso de um jeito muito orgânico e ficou muito bom. O leitor, por meio dessa HQ, ele vai conhecer muito sobre o momento de guerra entre a China e o Japão, vai conhecer mais sobre o processo completamente violento de colonização japonesa na Coreia, vai aprender mais sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, entre
muitas outras coisas, e é muito nítido que a autora ela fez muita pesquisa, ela tomou muito cuidado para poder abordar esses temas e respeitar ao mesmo tempo as pessoas que estavam envolvidas, contar esses acontecimentos de um modo respeitoso e educacional ao mesmo tempo. Antes de continuar o vídeo, eu só quero lembrar vocês que se vocês estão gostando, deem um like aqui embaixo e se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. A tradução dessa HQ e os textos de apoio que tem no final me emocionaram muito e me ensinaram muito sobre a representação das mulheres de conforto. As questões de representatividade na literatura e em qualquer obra que seja, elas são muito importantes e, felizmente, elas têm sido cada vez mais discutidas, principalmente agora com a internet, nas redes sociais, e isso é muito importante, ainda bem que isso tem acontecido. E é muito claro nessa história a importância que tem essa representatividade. Eu vou ler para vocês uma nota de tradução que tem aqui no começo, que para mim já deixa bem claro desde o início por que isso é importante e como as pessoas envolvidas no processo tanto de criação da HQ quanto de tradução e de vinda aqui para o Brasil, elas tiveram muito cuidado em fazer jus a essa questão. O termo mulheres de conforto é amplamente utilizado para se referir às vítimas do escravagismo do exército imperial japonês. Traduzido direto do eufemismo nipônico para prostituta, yanfu, esse termo continua sendo controverso, principalmente entre as sobreviventes e nos países dos quais elas foram tiradas, já que reflete somente a perspectiva do exército imperial japonês e distorce as experiências das vítimas. Para os propósitos desta obra, a despeito das falhas claras, optamos por utilizar a tradução literal, já que é comumente empregada na Coreia do Sul para designar essa forma bastante específica de escravidão sexual. Conhecer a história dos sobreviventes e das sobreviventes numa perspectiva não colonialista é essencial. Infelizmente, a gente vive num mundo em que a gente não aprende a história por meio das vozes das pessoas de quem a gente deveria aprender. A gente aprende a história do nosso país por meio do olhar europeu. A gente não aprende por meio das vozes de pessoas indígenas e pessoas negras. A gente não aprende sobre a Segunda Guerra Mundial sobre as vozes das pessoas que viveram nos campos de concentração. A gente aprende sobre o olhar das grandes potências, de como elas foram salvadoras. E é por isso que histórias como Grama são muito importantes, porque elas retomam o foco da narrativa para quem realmente deveria contar a história: as mulheres sobreviventes, as populações pobres e as vítimas da guerra. Eu preciso falar, obviamente, que essa história ela tem muitos gatilhos, então essa história vai abordar violência sexual, física e psicológica, sequestro, aborto, suicídio, entre tantos outros assuntos muito difíceis. Então, não é uma leitura que eu acho que vai ser saudável para todo mundo, mas para o leitor que conseguir ler essa história, que conseguir ler sobre esses assuntos, eu acho que é muito importante que essa história seja lida. E também é importante falar que, apesar de abordar esses assuntos, as coisas elas não são feitas de modo gráfico e super explícito. Você sabe que as coisas estão acontecendo, você vê elas ali, mas a autora de jeito nenhum ela faz isso de um modo para agredir o leitor e nem para desrespeitar as pessoas cujas histórias estão sendo contadas ali. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, porque, sério, é uma das minhas leituras favoritas da vida. Foi muito difícil fazer esse roteiro, mas eu espero que tenha ficado bom o vídeo. Eu também fiz um post lá no meu Instagram, fazendo mais ou menos uma resenha dessa história, então se vocês se interessarem em ver esse conteúdo, o meu arroba é Estante de Sorrisos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!